Graça e paz, queridos. Quantos pais nós temos aqui hoje? Quero que os pais se coloquem em pé. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, né? E nós vamos estar orando agora pelos pais, abençoando não somente os pais que estão aqui presentes, mas os pais do Brasil. Eu gostaria que as mães, as filhas, os filhos agora estendessem a mão em direção à vida desses homens, né? E nós vamos estar orando, abençoando a vida deles. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, colocar diante de Ti cada homem que está aqui, Senhor, em pé, neste templo, Senhor, que teve o privilégio de ser pai. Queremos abençoá-los para que eles tenham sabedoria, habilidade, graça e destreza para cumprir o chamado tão divino que é ser pai, Senhor, para que eles possam realmente cumprir o propósito para o qual o Senhor os designou nesta terra. Abençoamos os pais que o Senhor tem realmente trazido a esta comunidade. E queremos abençoar os pais da nossa cidade, para que eles possam exercer esse sacerdócio, ó Deus, com sabedoria, com habilidade, com graça, com destreza. Abençoamos a todos os pais no nome de Jesus. Amém. Gostaria que você desse um aplauso pela vida desses homens. Não sei se você tem a dimensão do que é a paternidade. Não é isso que eu vou estar ministrando nesta manhã, mas eu gostaria que você compreendesse e buscasse ler, se inteirar, principalmente você, pai, sobre como é importante o pai na vida da família, não só da esposa, mas de toda a família, dos filhos. Geralmente as pesquisas comprovadas, o momento que mais uma criança necessita do pai é quando ele está chegando na pré-adolescência, seus 10, 12 anos. E, geralmente, a grande maioria dos casamentos que já estão consolidados, eles são vitimados exatamente nesse período, que é o momento que mais a criança necessita da figura paterna. Os primeiros anos da existência de uma criança, a mãe ela cumpre um papel fundamental, né? Mas quando ela está saindo da fase da criança para a fase chamada adulta, é a hora que mais o pai ele exerce influência sobre os filhos. E é lamentável a gente ver o que tem acontecido na sociedade atual. Então, que você, pai, possa de fato se manter firme na palavra, firme com o Senhor, sendo modelo, sendo exemplo. Porque hoje a maior crise que nós temos na atual sociedade não é uma crise política, mas é uma crise de bons exemplos. É uma crise de lideranças que a gente possa olhar e falar assim: nesse eu confio, nesse eu acredito, nesse eu me inspiro, e você desejar ser igual àquela pessoa, seja ele homem ou mulher. Então, eu creio que essa seja a maior crise que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Mas, como um discípulo dizia, quando oramos nós precisamos estar abertos para sermos a resposta da nossa oração. Então, quando você ora, esteja aberto a ser essa resposta. Não só ore para que Deus levante bons líderes, bons modelos, mas seja você também um exemplo. Fale para o seu irmão, seja você também um exemplo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Eu estive ausente cerca de 3 meses, não ministrando na igreja. Na verdade, esses 3 últimos meses, basicamente maio, junho e julho, finalzinho de abril, eu enfrentei muitas guerras na minha saúde física.
poucos sabem disso, mas aqueles mais próximos à minha pessoa sabem os níveis de guerra que enfrentei na minha questão de saúde, ficando em impossibilidade às vezes de estar no culto. Estou ao lado do apóstolo Edmilson há 22 anos, meu. Eu não estar no culto só se eu estiver muito doente. Em 22 anos eu não me recordo um dia que eu fiquei em casa simplesmente por ficar em casa. Então sempre eu estou, e eu não estou em um culto, eu estou nos 3 aqui. Quando tinha um culto era só um culto, quando tinha 2 eu estava nos 2, e quando tinha os 3 sempre estive nos 3. Mas enfrentei uma guerra e entendi, depois Deus ministrou ao meu coração o nível de guerra espiritual que eu estava enfrentando. E aí quando a gente olha para a vida de Jó, quando Satanás toca na saúde de Jó, então, mas em tudo tem um propósito, e a gente sai mais fortalecido, a gente sai dessas situações com muito mais fé, e realmente entendendo os planos e os propósitos de Deus, para que a gente possa cumprir esses planos e propósitos de Deus. Vamos ler somente o versículo 10, que diz assim, 1 Reis 19:10. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, por esse tempo que nós teremos aqui na tua presença. Eu oro para que os olhos do entendimento de cada pessoa seja iluminado, para que eles possam receber a revelação plena desta palavra e serem de fato, Senhor, libertos de qualquer situação ou circunstância que os aprisiona, que os prende e que os impede de vencer, ó Pai, porque a tua palavra diz que em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Amém, Jesus. Só eu fiquei. Será que você já foi acometido por esse sentimento de impotência, de fracasso, estar sem forças? O tema dessa ministração é: quando tudo der errado, confie em Deus. Diga: quando tudo der errado, confie em Deus. É impressionante que a pessoa que está falando isso aqui não é qualquer pessoa. É um dos maiores profetas que nós temos no Antigo Testamento, chamado Elias. Ele está aqui totalmente desanimado. Ele está depressivo, desistido da vida. Ele não vê solução para a situação e a circunstância que ele está vivenciando naquele momento, porque ele está sendo perseguido pelo exército de Israel, e o exército de Israel está indo em todas as cidades procurando Elias para matá-lo. Estão fazendo uma varredura em toda a nação de Israel, no reino do norte, para tentar encontrar Elias e cortar o seu pescoço. E ele então está totalmente impotente, porque o quadro que ele olha é: só eu fiquei. Diga: só eu fiquei. Você já se sentiu assim, sozinho, em meio à multidão, diante de um problema? Uns versículos antes, você sabe o que Elias pede? Ele pede a morte. Ele diz para Deus: melhor me é morrer do que viver.
Tamanha era a angústia que a sua alma estava passando naquele momento. Não vale a pena viver. Mas ele não queria morrer pelas mãos do exército de Israel. Então ele vai diante de Deus e diz para ele: Deus, melhor me é morrer do que viver. Não existe esperança. Não tem como eu sair dessa situação. Alguém aqui já desejou morrer? Só eu? Eu já desejei morrer. Já teve circunstâncias da minha vida que eu fiz como Elias: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Eu não vejo sentido em viver diante das circunstâncias que eu estou vivendo. O apóstolo Paulo diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é o apóstolo Paulo? Aquele que escreveu quase 2/3 do Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo, um homem erudito, um homem extremamente inteligente, que conversava com todos os reis, rainhas, tinha trâmite em todos os lugares, ele conseguia falar com qualquer pessoa, falava várias línguas. No entanto, ele também tinha os seus momentos de fraqueza. Sabe por quê? Porque ele é gente. Sabe por que um pastor às vezes tem momentos de fraqueza? Porque ele é gente. O apóstolo já contou e compartilhou experiências da vida dele aqui, da qual eu fiz parte. De um dia nós estávamos numa chácara e ele 3 dias deitado numa rede, e ele não queria sair dali. O desejo dele era de morrer. E nós que estávamos na época ao lado dele, orávamos e falávamos: Deus, levanta o nosso líder. Tamanha era a guerra, tamanha era a luta, que a gente pensava: será que existe saída? Mas aqueles que estavam ali firmes, se posicionaram e começaram a orar e clamar para que Deus pudesse reverter aquela situação, e de fato Deus reverteu. E é por isso que você está aqui. Nesses 22 anos ao lado do apóstolo, eu já vi muita coisa acontecer, mas muito. Aqueles que estão aqui há todos esses anos já sabem disso. Enfrentaram, viram as guerras que enfrentamos para chegar onde chegamos. Mas isso ainda é só o começo. Diga para o seu irmão: é só o começo. Fala para o seu irmão: Deus tem muito mais para você. Então esse homem está agora, esse homem que não experimentou a morte. Não sei se você sabe, Elias não morreu. Você sabia disso? Elias não morreu. Só existe 2 homens na Bíblia que nunca morreram, não experimentaram a morte, não foram sepultados. Enoque, que foi arrebatado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Esse homem, ele foi tão próximo de Deus que Deus falou: ele não serve para morar com os humanos, e trouxe ele para morar com Deus. E o segundo homem foi Elias, que foi arrebatado num carro de fogo e não experimentou a morte. Então um homem dessa natureza, com toda a sabedoria, a unção e o poder que havia de Deus na vida dele, agora ele está desejando a morte, e ele está reclamando que ele está sozinho. Mas o que de fato aconteceu para ele estar sozinho? Então, eu quero te dizer que se você entrou nesta manhã, neste lugar, pensando assim: eu estou sozinho, só eu fiquei, parece que o mundo acabou, quem sabe você está como Elias, desejando a morte, eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você nesta manhã, e que você não está sozinho, e você vai ver que você não está sozinho.
A história de Elias, nós não temos muita informação acerca de Elias, mas começa no capítulo 17, nós estamos no 19, então são 2 capítulos, basicamente, que conta a história de Elias. E Elias era de Tisbe, ele aparece na história já conversando com Acabe, que era o rei de Israel. E quem era Acabe? Acabe foi um homem que, quando ele assumiu o reinado, ele faz uma aliança com outro país e ele casa com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher era filha de Et-Baal. Baal era um deus sidônio, e Baal então era o deus dessa mulher, mas Acabe, o deus dele era o Deus de Israel. E essa mulher então convence Acabe, e sabe o que ela faz? Ela destrói todos os altares que havia na nação de Israel. Todos os altares que havia a Deus são destruídos. E no local desses altares ela começa a estabelecer altares a Baal. E a Baal, ele tinha uma esposa que era também tida como uma deusa, Azera, ou alguns chamavam de poste ídolo, mas era um poste cheio de desenhos, e as pessoas iam lá oferecer sacrifícios, oferendas, ferindo completamente o primeiro mandamento que Deus havia trazido à nação de Israel: não terás outros deuses diante de mim. E esse culto a Baal, se fosse nos dias de hoje, era como se fosse uma feitiçaria, como se estabelecesse na cidade de Campo Grande, todos os lugares, tem um culto lá aberto para aqueles níveis de feitiçarias. E foi isso que aconteceu na nação de Israel. Foram se estabelecendo em todas as cidades, províncias, locais de adoração a Baal. Mas como se isso não bastasse, essa mulher falou assim: agora eu quero que mate todos os profetas. E mandou o exército começar a matar todos os profetas. Sacerdotes que serviam a Deus, eles começam a ser mortos. Nesse interim, Deus, quando começa esse movimento, Deus levanta Elias. E Elias se apresenta diante de Acabe e diz para Acabe: olha, tão certo como vive o Senhor meu Deus, em cuja presença eu estou, não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. E Elias dá um decreto diante de Acabe. Mas esse decreto que Elias dá diante de Acabe era simplesmente para Acabe acordar e enxergar que o Deus verdadeiro não era Baal, mas que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E Elias então, depois de determinar esse decreto, ele foge, ele se esconde para não morrer, e ele vai para um ribeiro, e lá naquele ribeiro onde havia água e ele poderia beber daquela água, Deus envia para ele pão e carne todos os dias. Havia um sistema delivery para ele todos os dias. Mas quem levava o pão e quem levava a carne? Um corvo. Se você ler a história do corvo, o corvo mata os próprios filhotes. O corvo é um animal carnívoro. Um corvo é um animal totalmente egoísta. Mas é o corvo que vai levar carne todos os dias. Pão e carne para Elias. E todos os dias Elias se alimenta daquele pão e daquela carne que o corvo levava para ele. Isso mostra que Deus, ele pode usar até o corvo para suprir a tua necessidade. E o corvo, às vezes, hoje, pode não ser um animal, mas pode ser aquela pessoa que você nunca imagina na sua vida que ela possa. Aquela pessoa sovina,
Aquela pessoa realmente que você fala, desse mato nunca vai sair coelho. Aquela pessoa que realmente você até abomina ela. E pode ser a pessoa que Deus vai usar para levar e suprir a tua necessidade. Então não duvide do poder de Deus. Fale para o seu irmão, não duvide do poder de Deus. Mas sabe o que aconteceu? O ribeiro secou. Diga, o ribeiro secou. E agora, pastor? Quer dizer, nós conseguimos viver sem nos alimentar durante 40 dias, ou um pouco mais. Não mais do que isso, poucos dias mais. Mas nós não conseguimos viver sem água. Porque o nosso corpo, basicamente, mais da metade dele é formado de água. Então nós não conseguimos viver sem água. E agora não tem água, o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca, Deus fala para Elias, vai a Sarepta, que era nos arredores de Israel, mas não era uma cidade israelita. Vai para Sarepta, e lá eu ordenei que uma viúva te sustente. Imagine que você está lá, num local onde você tem um sistema delivery por um corvo todos os dias, e aí Deus chega e fala para você, vai lá para Sarepta, que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. A primeira coisa que eu ia pensar, bom, devo morar num palácio, né? Porque uma mulher viúva para me sustentar deve ser uma mulher muito rica, uma mulher viúva rica, deve ter muitos bens, vai ter muita comida. Eu já pensaria assim, não pensaria de outra forma, eu acredito que você também. E aí Elias chega na entrada da cidade, senta lá na porta da cidade, vem uma mulher viúva para pegar lenha, e ela pega 2 cavacos de lenha, e aí Elias está cansado da viagem, fala, me traz um pouco de água. E ela está indo para buscar água, ele fala, e traz também um pedaço de bolo para mim. E aí ela vira para o profeta e diz, olha, tão certo vive o Senhor teu Deus, porque o profeta, eles tinham uma maneira de se vestir, e que as pessoas sabiam que eles eram profetas. Ela sabia que ele era um profeta do Senhor, então ela fala para ele, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho senão um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu peguei esses 2 cavacos, eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Não chovia em Israel, não sabemos quanto tempo, mas o fato, o ribeiro secou, e eu acredito que quando, isso aqui é uma ideia minha, que quando Elias chega até aquela viúva, provavelmente já havia se passado uns 2 anos, sem cair uma gota de água. Esses dias aqui em Campo Grande, estava todo mundo apavorado, desesperado, porque não tinha, acho que tinha 2 meses que nós estávamos sem chuva. E todo mundo falando, a baixa umidade, as pessoas tendo problemas respiratórios, 2 meses sem chuva. Agora imagine 2 anos, meu. Na verdade, durou 3 anos e meio sem chuva. Foi esse o tempo exatamente que não choveu em Israel. 3 anos e meio não choveu em Israel, por causa da palavra de um homem. Um homem liberou uma palavra, e 3 anos e meio não caiu uma gota, nem orvalho, querido, nem aquela brisa, às vezes à noite, para vir uma brisazinha, ou durante a madrugada, nada. Aquela sequidão. E ele chega diante daquela mulher, e eu acho fantástico a maneira como ele fala, faze primeiro um bolo para mim. Quando o profeta diz isso, faze primeiro um bolo para mim, quer dizer, se aquela mulher pegasse toda a farinha que ela tinha, todo o azeite que ela tinha, e ela fizesse um bolo que não era muito grande, repartisse em 3, um pedaço para o filho dela, um pedaço para ela e um pedaço para o profeta, ela não teria mais farinha nem azeite para fazer nada. Mas o profeta não disse para ela repartir, ele falou, faze primeiro para mim. Então ela teve que tirar um pouquinho da farinha que ela tinha e um pouquinho do azeite que ela tinha, e fez um bolinho pequeno e levou para o profeta. E o profeta disse assim, faze primeiro para mim, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar.
E quando ela obedeceu o profeta, é impressionante que quando as pessoas obedecem à palavra, elas vão colher os frutos que a palavra tem. Se Deus liberou uma palavra na tua direção, querido, saiba de uma coisa: obedeça, porque com certeza a palavra funciona. Deus diz no profeta dele, Isaías 55, assim será, versículo 11, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então a palavra que Deus libera, ela tem um propósito. E aquela mulher então faz aquele pouquinho, pegando um pouquinho de farinha de azeite, faz aquele bolinho pequeno, entrega para o profeta. E quando ela vai para fazer para o seu filho e para ela tira a farinha para fazer para o filho dela, mas quando ela olha na panela, o que acontece? A farinha ainda está lá. Quando ela pega o azeite para colocar, ela coloca o azeite, mas ela percebe que a botija não está vazia, ela continua com azeite. E isso aconteceu um dia, dois, um mês, vários dias foram acontecendo isso. Porque a palavra do profeta: enquanto não chover, haverá farinha e haverá azeite. Então eu quero te dizer, obedeça a palavra de Deus, porque Deus nunca vai deixar que falte azeite e farinha na sua vida. Mas depois, passado algum tempo, o filho dessa mulher morre. E sabe o que acontece? A mulher acusa Elias: meu filho morreu por tua causa, você é um homem santo e você veio para minha casa, e a maldição se instalou na minha casa por tua causa. E ela fica indignada com aquilo e cobra o profeta. E o profeta vai diante de Deus, e Deus fala para ele orar, e ele ora pelo menino. Sabe o que acontece? O menino ressuscita. Um homem que ressuscitou mortos, um homem que viu Deus operar milagres de levar comida para ele usando um animal totalmente egoísta. Um homem que viu milagres de azeite e farinha não se acabar e ele mesmo poder comer do próprio milagre que saiu da boca dele. É esse homem que está aqui nesse texto pedindo para morrer. Mas como se não bastasse isso, então Deus chega e fala para ele, depois de 3 anos e meio, vai e se apresenta diante de Acabe, o rei. E ele vai se apresentar diante do rei. E ele lança um desafio diante do rei. Fala: chame os profetas de Baal. Eu e os profetas de Baal vamos fazer um duelo para descobrir quem é o verdadeiro Deus. Nós vamos oferecer, cada um vai pegar um animal, escolher um animal, vai sacrificar o animal, vai colocar diante do altar e vai clamar ao seu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Eles não iriam colocar fogo no sacrifício. E aí os profetas de Baal eram 450, os profetas de Azera eram 400, então havia 850 profetas entre Baal e Azera ali, se retalhando, clamando e pedindo para que Baal e Azera respondessem com fogo. Mas nada aconteceu. Sabe o que Elias fazia? Zombava deles. Clame mais alto, quem sabe ele está dormindo. Ou foi dar um cochilo, por isso que ele não está respondendo. Mas nada aconteceu. Passou o meio-dia e nada aconteceu. E Elias então começa a reparar o altar, organiza tudo, coloca o sacrifício dele, põe lenha. Mas onde eles estavam para esse sacrifício? Eles estavam no monte chamado Carmelo. Quem já foi em Israel sabe. O Carmelo ele é bastante distante do mar. Você consegue ver o mar do Carmelo. Na verdade, o Carmelo é uma cadeia de montanhas. Mas do lado de cima do Carmelo você consegue ver o mar, mas ele está muito distante, muito longe. Então é a água que você tem, é ali a água do mar. Um país que está 3 anos e meio sem chover, a única coisa que eles precisam é água. A história nos conta que os animais
grande parte dos animais morreram porque não tinha água, não havia pasto, muitos animais morreram. E agora eles estão num monte, e é onde Elias pega e faz um altar, e eu acho que ele é meio pirado da ideia, porque ele chega e fala assim: pegue 4 cântaros de água e encham de água. Meu irmão, onde você vai achar água numa montanha? Mas ali havia uma multidão, porque se tinha uma coisa que o povo gostava, era de um espetáculo. Quando souberam o que ia acontecer, estava a multidão, toda a nação, provavelmente a capital, ali de Samaria, foi tudo para lá para ver. Vamos lá! E aquela notícia esparramou, todo mundo foi lá para ver. E ninguém em sã consciência vai para uma montanha dessa, para um local desse, sem levar água. Todo mundo tinha seu cantil ali, sua botija de água. Então, quando ele fala para encher de água os cântaros, é que cada um ia ter que pôr um pouquinho da sua água para encher aquele cântaro. Muitas vezes, para a gente ver o milagre de Deus na nossa vida, nós temos que participar. Muitas pessoas, elas querem o milagre, mas elas não querem se doar, não querem se entregar, não querem entregar o pouco que tem. Com certeza, a grande maioria não tinha muita água. Quanto que vale uma garrafinha de meio litro de água aqui em Campo Grande? R$3, R$2, depende do lugar que você for comprar. Mas dependendo do lugar que você estiver, ela vale a tua vida. Se você estiver num deserto, sem lugar nenhum, quase morrendo de sede, se tiver meia garrafinha de água, meu irmão, ela pode salvar a tua vida. Então, a questão da água depende das circunstâncias. Como nós temos água em abundância aqui, as pessoas, elas não valorizam a água. Mas num lugar onde existe falta de água, as pessoas sabem o valor da água. E eles estavam com falta de água. E para eles abrir mão daquela água e colocar no cântaro, eles tiveram que fazer um bom exercício de altruísmo. Mas o fato é que eles encheram 4 cântaros e ele manda, depois de cheio, derramar sobre aquele altar. E aí ele manda encher de novo e derramar, manda encher de novo e derramar. Então foram 12 cântaros de água que derramou sobre aquele altar. E a água escorreu sobre o altar, e ele havia feito um rego em volta do altar, e a Bíblia diz que aquilo encheu de água, se derramou, e depois disso ele clama a Deus e fala: Deus, responde-me. E Deus responde com fogo, vem o fogo e consome todo o altar e lambe toda a água. Então Elias vê esse milagre de Deus acontecer. E depois que isso acontece, sabe o que o povo diz? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo o povo entende que realmente o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Então Elias entende assim: eu cumpri a minha missão. E aí ele manda matar os 850 profetas. Eles levam até um ribeiro, vão até um ribeiro, levam esse profeta. E chegam lá, eles matam todos os profetas, 850. Para quê? Vamos eliminar essa praga da nação de Israel e estabelecer o culto a Deus. E depois disso ele vai orar e falar para Deus trazer a chuva. E ele manda o moço dele ir para a banda do mar, e o moço vai para a banda do mar e volta dizendo: não tem nada, profeta. E ele manda o moço ir 7 vezes. E depois que o moço volta na 7ª vez, o moço diz assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele fala: então vai lá e avisa o rei, para ele aparelhar o carro e correr para o seu palácio, que estará vindo uma grande chuva. E em pouco tempo o céu se enegreceu e veio a chuva sobre a nação de Israel. Então um homem que viu tudo isso, que Deus usou ele para tudo isso, é esse homem que está exatamente nesse momento aqui. E sabe por quê? Porque quando a notícia chegou no palácio e Jezabel ficou sabendo que os 850 profetas dela haviam morrido, ela disse o seguinte: tão certo como vive o Deus que ela servia,
que amanhã, a estas horas, eu vou ter na minha bandeja a cabeça de Elias. E mandou começar a perseguir Elias. E eu fico vendo um homem que enfrentou 850 homens, teve medo de uma mulher. Cuidado com a mulher que está do seu lado. Uma mulher. Mas a questão não era uma mulher, era quem estava por trás da mulher. A regência espiritual maligna que era exercida através da influência daquela mulher. Era o principado que estava exercendo influência naquela nação por causa daquela mulher. Você já se sentiu assim impotente? Você faz, e de repente você fala, não dá. Eu quero ser correto, eu quero ser justo, eu quero andar na linha, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu luto, mais difícil fica. Você já sentiu exaurido nas suas forças? Sem forças para lutar? Era assim que Elias se encontrava. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, você aqui nesse lugar já presenciou muitos milagres de Deus na sua própria vida. Você mesmo, se olhar para trás e olhar como você estava quando você chegou aqui, como você está hoje, você vai falar, eu tenho muito motivo para agradecer. Você tem N motivos para agradecer a Deus, mas quando de repente vem uma situação, uma circunstância, parece que você fica cego. Você esquece tudo que já passou na sua vida. E você quer jogar a toalha, você quer desistir, você quer voltar para trás, você quer abandonar tudo. Por causa de uma única situação. Pode ser no casamento, pode ser uma situação financeira, pode ser um problema de saúde. Qualquer área que às vezes acomete você, às vezes você pensa, não vai dar, eu não consigo. E quando você procura pessoas à sua volta, sabe o que você encontra? Você não encontra ninguém. Você não acha o seu discipulador, você não acha o seu pastor, você não acha ninguém. E aí o sentimento que vem dentro de você é, só eu fiquei, me abandonaram. Até Deus me abandonou. E o fato é que Elias, ele está nessa condição, ele deita e fala, Deus, é melhor eu morrer. Tem mais jeito. Mas sabe o que acontece? Um anjo toca em Elias, fala. E quando Elias acorda, ele está lá depressivo, desistido. E quando ele abre os olhos, tem uma botija de água e tem pão sobre brasas. E aí o anjo fala, levanta e come. Aí ele levanta e come, sabe o que ele faz? Volta a dormir de novo. Agora eu posso morrer de barriga vazia, cheia, né? E ele volta lá a dormir. Passa um tempo, lá vem um anjo de novo. Tem outra botija de água e tem mais pão sobre brasa. E o anjo fala assim, levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Ele não se alimentou mais durante 40 dias. Ele conseguiu caminhar e chegar, sabe onde? No Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o monte de Deus. E lá ele entra numa caverna. E lá Deus fala, agora eu vou falar com você, Elias. Onde não há ruído algum. Muitas vezes Deus quer te levar no lugar, no deserto, no lugar onde não há interferência. Muitas vezes você, na agitação do dia a dia, corre para um lado, corre para o outro, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. E às vezes é preciso que Deus permita que algumas coisas aconteçam na sua vida para te tirar do convívio, para te levar para um lugar deserto, para ali ele poder falar contigo. E a Bíblia diz que Elias está na caverna, Deus fala com ele para que ele ficasse próximo da porta da caverna,
e de repente vem um vento muito forte, e o vento começa a arrebentar tudo que está ali, fendendo até rocha, de tamanha era a força do vento. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. E de repente vem um terremoto muito grande e começa a abalar todas as montanhas ali em volta. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E de repente veio um fogo, e ele começa o fogo a se alastrar ali em volta. Mas Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que de repente vem um vento calmo e suave. E aí Deus começa a falar com Elias. O que isso significa? Significa os estados da nossa alma. Enquanto a tua alma estiver agitada pelos ventos, pelos terremotos e os fogos, Deus não vai falar contigo. Você precisa se aquietar. Fale para o seu irmão, aquieta a tua alma. Deus quer falar contigo. Fala assim, Deus já está falando. Quando a nossa alma sai de toda agitação e você se aquieta, é ali o momento que Deus tem para falar com você. E aí Deus chega para Elias e fala assim, que fazes aqui, Elias? E quando Deus pergunta, que fazes aqui, Elias? A resposta dela é o texto que nós lemos no começo. É o versículo 10 de 1 Reis 19. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. Diga, só eu fiquei. É impressionante como a nossa alma, quando ela está agitada, quando a gente está enfrentando dificuldades, problemas, a gente não consegue enxergar nada. Um caso típico disso é Agar, quando está fugindo de Sara. E o filho está com sede. E ela fica apavorada porque o filho está com sede e ela não tem água, acabou a água dela. E ela coloca o filho numa distância e ela sai. E ela deita para não ouvir o choro da criança morrer. Mas o anjo vem e toca ela. E fala com ela. E quando ela olha, sabe o que ela está? Ela está do lado do poço d'água. Quando a gente está com a alma agitada, a gente não consegue enxergar nem a solução que está diante dos nossos olhos. Ela estava diante do poço d'água, mas ela não enxergava a água. Tamanha a agitação da alma dela. Muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Você está agitado por tantas situações, dificuldades, problemas que vêm na sua vida. E a sua alma está tão agitada que você não vê solução. É essa hora que Deus fala, aquieta a tua alma. Fala assim, aquieta a tua alma. Deus quer falar contigo. Deus tem uma palavra para você. Quando eu estava enfrentando esse problema de saúde, depois de eu ter tomado 2 injeções e ter suado 5 camisetas à noite, Deus falou para mim, levanta e pegue a Bíblia, quero falar contigo. E Ele foi me dando cada texto da Bíblia, como se Ele sentasse do meu lado e falasse assim, leia isso, está vendo isso? Está acontecendo por causa disso. Foi me dando tudo. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Muitas vezes nós precisamos desse a sós com Deus. Quando eu vi, o dia já estava clareando. E eu compreendi tudo o que estava acontecendo.
E Deus me fez ver todos os níveis de guerras que nós havíamos enfrentados aqui na igreja. E Deus me fez entender que isso não era um problema isolado, mas fazia parte de todo um contexto. Eu não sei que tipo de guerra, de situação, de circunstância você está passando, e não sei se você se sente sozinho, mas Deus, Ele traz a resposta dele. Sabe o que Deus fala para Elias? Elias, levanta, a missão que eu tenho para você não acabou. Fale para o seu irmão, a missão que Deus tem para a sua vida não acabou. Fale para o seu irmão, Deus quer te usar muito. Muitas vezes nós clamamos e parece que o juízo de Deus não chega. Parece que o mal vai triunfar sobre o bem. E a gente se sente impotente diante disso. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está no trono soberano. E o juízo dele vai chegar. Deus levanta Elias e fala: a tua obra não acabou, levanta. E você vai agora ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir a Jeú, rei de Israel. E você vai ungir a Eliseu, profeta, no teu lugar. E aquele que escapar da espada de Azael, a espada de Jeú vai consumir. E aquele que escapar da espada de Jeú, o profeta Eliseu vai consumir. Mas o meu juízo vai se estabelecer na terra de Israel. E a palavra mais bonita para mim que Deus fala para Elias está aqui no versículo 16. 18, aliás. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Fala para o seu irmão, tem 7.000 do seu lado. Você não está sozinho. Se coloque em pé. Fale para 3 pessoas, você não está sozinho. Tem muitos servos de Deus. Diga, tem 7.000. Naquele tempo havia 7.000 de uma população pequena. Havia 7.000 homens e mulheres tementes a Deus. Eu quero dizer que se o diabo está dizendo para você que você está sozinho, você fala, quando chegar algum dia, você se sentir sozinho, você vai falar, tem 7.000 do meu lado. Você não está sozinho. Em toda a minha história de vida, isso foi uma coisa que me marcou. Porque quando eu desejei morrer, na época eu tinha cerca de 21 anos. Diante de uma situação que parece que para mim não havia solução. Mas, passado algum tempo, Deus ministrou ao meu coração sobre essa questão dos 7.000. E todas as vezes que eu passava por alguma situação difícil, eu lembrava assim, tem 7.000, eu não estou sozinho. Então eu quero dizer, quando você se sentir sozinho, saiba que Deus tem servos dele que intercede por você, que está orando por você, que ama você. Então você não está sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Eu quero que você levante as suas 2 mãos agora. E eu quero que você agradeça a Deus, dizendo assim, Deus, obrigado, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Eu não estou sozinho nessa luta. Eu sei que o Senhor levantou homens e mulheres para me ajudar nesse processo. Você nunca estará sozinho. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias Deus está com você.
até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus estará com você. Comece a agradecer Ele. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que estão aqui nesta manhã. Alguns e algumas estão se sentindo só, mas hoje eles entenderam que não estão sozinhos. Existem pessoas que estão ao lado deles. Existem pessoas que, Senhor, estão intercedendo por eles. Existem pessoas que estão prontas para ajudá-los, ó Pai. Eles não estão sozinhos nessa guerra, mas existe um exército que o Senhor preparou para enfrentar esta guerra. Pai, eu quero orar para que eles sejam fortalecidos na fé, e que toda mentira de Satanás seja aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Todo sentimento de impotência sai agora no nome de Jesus. Todo sentimento de tristeza, de angústia, espíritos malignos de depressão, espíritos malignos de angústia, desapareça agora no nome de Jesus. Coloque as suas duas mãos sobre a sua cabeça. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada um destes filhos e filhas que foram acometidos por pensamentos de fracasso, de derrota, de medo, espírito de medo. Deixe agora esta mente no nome de Jesus. Todo espírito do medo que tem atormentado as mentes, todo espírito maligno que tem dito que não dá, que você não consegue, que você não vai conseguir chegar lá, no nome de Jesus, todas essas vozes estranhas, cesse agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, você seja livre dessas vozes, que a sua mente seja blindada agora pelo capacete da salvação, que a sua mente seja blindada agora pelo poder do Espírito Santo, que você seja coberto com o sangue de Jesus, e que todo ataque do inferno contra a tua vida cesse agora, e que venha um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de alegria, que a glória de Deus te envolva, que a paz de Deus, que excede todo o raciocínio humano, possa guardar a sua mente e o seu coração nesta manhã, e você possa ver a vitória do Senhor diante de ti, porque a glória de Deus inundará a tua vida no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Depois de Elias cumprir a missão dele, sabe o que aconteceu? Ele foi arrebatado. Quando você cumprir a sua missão na terra, Deus um dia virá para buscar a sua igreja e te levar para morar para sempre com Ele, por todos os dias, por todos os séculos. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Um ótimo domingo.